Pessoal, estamos de volta para dar continuidade ao assunto de dependência emocional. Hoje estamos com uma convidada, Adriana, e com o Marcelo, que é coautor do livro Dependência Emocional. Hoje vamos falar bastante sobre o mito de Narciso. Pessoal, a gente trouxe uma convidada que já passou por isso, né, Adriana? A gente vai deixar ela falar um pouco, e aí a gente vai complementando algumas partes, alguns assuntos, né? O tema mais hoje é sobre narcisismo, tá? Narcisismo. E algumas fases do narcisismo, né? E trouxemos alguém que já passou por isso. Não é isso, Adriana? Tô passando, inclusive, né? Passando por isso. No meio do furacão. A Adriana tá aqui como convidada porque ela é minha amiga e, assim, conforme as conversas, tudo, eu senti muito a necessidade que ela tinha de expor, né, de falar sobre isso, porque ela estava numa redoma muito fechadinha, né? Num cativeiro. Num cativeiro. E essa necessidade de informar, de falar tudo que ela estava sentindo. Então, por isso que ela veio hoje como convidada para explicar melhor. Isso aí. Então, vamos lá, né? A gente vai falar sobre algumas fases da dependência emocional e do narcisismo. Começando com o Love Bomb. Então eu quero que a Adriana me fale, conte como que aconteceu isso, como foi essa primeira fase dessa dependência emocional. Na verdade eu tava até querendo emocionar já. Eu tava puxando lá atrás, né, de como que o relacionamento começou. E eu achava que o Love Bombing tinha começado quando nós iniciamos nosso relacionamento, mas na verdade não, né? Na verdade ele me estudou muito antes. Quando nós éramos já amigos, né? Ele já vinha me estudando, então tinha aquela descarga de elogios, de me colocar lá pra cima no pedestal, de falar, olha, ela é só minha amiga, mas se ela quisesse, ela poderia ser minha namorada, eu namoraria com ela é super inteligente, ela é isso, é aquilo. Então ele me cercava e me bombardeava realmente de coisas boas. Então ele foi me levantando, me colocando realmente num pedestal muito antes de nós nos tornarmos um casal. Na verdade ele sabia de um outro relacionamento anterior a ele que eu tinha. Ele acompanhou isso, então ele viu todo o meu sofrimento naquele relacionamento, e acho que com base nisso ele foi vendo o que ele podia fazer para me cativar, né? O que ele podia trazer para mim que o outro não estava trazendo e me conquistar. Então o bombardeio de amor, no meu caso, ele começou ainda na fase de amizade, não foi nem quando nós nos tornamos um casal. Você desconfiou no começo? Nem um pouco. Nada, porque eu nunca havia tido um tratamento daquela forma. Sim, né? sim. Então me encantou. Eu achava o máximo, uau, né? Eu realmente devo ser tudo isso que ele está falando. Sim. Mas eu ainda não tinha nenhum interesse de mulher por ele. Mas eu achava fantástico. Eu falava, meu Deus, né? Ninguém nunca me elogiou desse jeito, ninguém nunca me transformou nessa princesa que ele transformou. Marcelo, e você acha que a pessoa ela já vai com essa intenção? O narcisista ele já planeja, manipula tudo antes? Ou é uma coisa aleatória? O narcisismo é uma das partes da psicopatologia existente. Quem é o psicopata? O cara que não tem culpa, que não carrega uma culpa. Não é só um serial killer. Não é só quem mata. Quem não mata também, às vezes, né? Ele é também um serial killer, mas psicológico. Então ele estuda, né? Ele vai stalkeando, né? Ele vai observando. Sim. E ele procura vítimas que sejam que estejam parecidas com a sua neurose, né? Ou com a sua psicose, vamos dizer assim, né? Então pessoas que têm um perfil, eles vão elogiar, eles vão inflamar o ego, eles vão
manipular, porque o narcisismo é o que manipula, né? Sim. É o que engana, é o que traz todo aquele charme, aquela sedução, não é isso? E a pessoa, né, que pega um ego fragilizado, uma pessoa que tem as suas questões, né? Puxa, nunca ninguém me tratou assim, nunca ninguém me viu assim, nunca ninguém me viu dessa forma. Então ele faz isso mesmo, né? Então ele nunca chega mostrando a sua face real. Ele vai mostrar Sim. a face boazinha, né? Ele vai manipular, ele vai trazer. É um predador. Então, tudo né? isso conscientemente. Tudo isso conscientemente, porque na pessoa questão da faz. psicose que ele tem, é algo consciente mesmo. Ele prepara o Ele terreno, prepara. ele tem uma estratégia, né, colocada ali, e ele manipula e prepara o caminho, né? Igual aconteceu com você. Por isso que eu te perguntei, não dá para desconfiar, né? Porque o love bomb, a pessoa bombardeia a pessoa de elogios, Sim. né? Todo tipo de que a mulher queira, né? Ele é Exatamente. bombardeado, né? Então, puxa, né? E aí chega uma hora que vem a outra face da coisa, não é isso? Quando você começou a ver que o negócio não estava legal? Quando eu engravidei. Você engravidou. Quando eu engravidei dele. Nossa. É só uma questão. Como você era amiga dele já antes de ter qualquer relacionamento, ele tinha essa característica com outras pessoas? Você acha? Eu acho que sim, depois de, né, que eu me decepcionei com ele, que veio, que caiu a máscara, aí pensando, a gente lembra do que aconteceu lá atrás e realmente tudo que aconteceu comigo aconteceu com pessoas lá atrás, com outras pessoas. Você já tinha informação de relacionamentos dele e tudo, Já, né? mas a gente sempre acha que é a mulher que realmente é a louca, né? Aham. A gente sempre acha que a mulher anterior é a doida da história. Infelizmente a gente carrega esse machismo, né? E eu achava que realmente, pelas histórias que ele me contava, ele era a vítima. Sim, é sempre desse jeito. Que as mulheres eram que tinham enlouquecido ele. Que ele sempre foi a vítima de tudo. E que você era especial. E que eu era especial. No Bombardeios de Amor, ele não só me bombardeou, ele bombardeou os amigos que estavam ao meu redor, a minha família. Então, tipo, ele conquistou todo mundo. Não Todo foi só mundo. mim. O narcisista, ele nunca se desconfia, igual um psicopata, né? Que passa nos testes, né? A família toda vangloria, né? Uhum. Não dá para desconfiar de alguém assim, né? Às vezes os narcisistas ou alguns psicopatas são bons maridos. Não sei se no seu caso foi. Mas tem casos que são bons maridos, são bons esposos, né? E não dá para desconfiar, puxa, ele fez isso, né? Ela fez isso, né? Então fica difícil desconfiar de alguém que coloca toda uma persona, né? Porque Jung vai falar da persona, né? É uma máscara que é bem colocada, né? Bem enraizada. Sim. Nem digo tanto máscara, porque a pessoa, né? Sombra, né? Tá totalmente ali ligada a esse ponto mesmo, né? É igual a história do BTK, né? Que tinha família, filho, e ele era um predador terrível. E a gente ninguém desconfia, né? Aquele outro Ted Bundy também. Ah, o Ted. É o Também? meu preferido. Eu Tá adoro vendo? o Ted. A gente vai falar sobre isso nos próximos podcasts, esses assuntos aí. Adoro o Ted. O Ted Bundy era sedutor, era casado, né? Tinha filho, Ted Bundy? Acho que tinha filho, né? Quem vai desconfiar de alguém assim, né? Sim. Alguém que é totalmente regrado, né? Que tem toda uma regra ali colocada, porque o psicopata, ele é organizado. Sim. Ele não é desorganizado, né? Ele tem toda uma estratégia, né? Ele stalkeia, né? Ele analisa, ele vê. Então ele viu quem você era e falou, vou por esse caminho, né? Não é isso? Não, o manipulador, ele tá muito classificado na psicopatia, né? No narcisismo. Isso, no antissocial, essas coisas. Né? Eu acho que a profissão dele também É um psicopata leva... social, assim, né? Também colaborava com isso. Tá, e depois, vamos lá. Quando você começou a perceber as outras fases dessa dependência, desse narcisismo, porque até então você estava cheia de amores. Você falou que foi quando engravidou? Quando eu engravidei, ele começou a apresentar os primeiros sinais de ghosting. Ghosting, que é o... Foi uma fase muito ruim, e ele sempre me colocava como a vilã da história. Sim, então, aí trouxe o gaslighting, né? Gaslight. Gaslight, né? Então eu era a vilã.
Ele fazia o ghosting e ao mesmo tempo o gaslight. Então, eu era ruim, eu era ciumenta, eu era exagerada, eu tinha arruinado a vida dele, provocado todos os problemas da vida dele com a gravidez. Só que ainda assim, depois de um tempo, acalmou, né? Eu acho que durante a gravidez eu vivi todas as fases do narcisismo, mas eu ainda não tinha consciência de que eu estava num relacionamento abusivo e narcisista. Mas aconteceram todas as fases do narcisismo durante a minha gestação. E aí ele acalmou, sossegou, voltou pro eixo, pro normal, que não era normal, e a gente manteve o relacionamento. Mas na época da gestação eu ainda não enxergava que eu estava num relacionamento com um narcisista. Não tinha essa percepção, não tinha essa consciência. Para mim, realmente, eu era o problema da relação. Eu causava todos os problemas. Então, eu tinha ciúmes em excesso, eu implicava com tudo. Eu trouxe realmente problema para mim. Eu era o problema, não ele. Agora, conta para mim, como foi que ele começou a te tirar da sociedade, da família, do trabalho, para te isolar mesmo, para você não ter contato mais com ninguém? Na pandemia, por conta de trabalho, da nossa localização, né, residencial, ele teve a ideia de montar um comércio e me colocar à frente desse comércio. No começo ele ficou comigo, né, ao meu lado, por um tempo, e aí quando acho que ele percebeu que ele podia usar o comércio como meu cativeiro particular, me prender, ele me isolou com a loja. Então a desculpa dele era a loja, eu precisava ficar disponível para a loja o tempo inteiro. Então a gente já tinha um horário que era totalmente diferente, né, fora do padrão comercial, e ele conseguiu me manter lá na loja, me afastar de todo mundo. Então eu trabalhava de terça a domingo até meia-noite, das 11 à meia-noite. Então eu perdi minha vida social. Nossa. Eu perdi o contato com meu filho. Eu perdi a melhor fase da infância dele, porque eu tinha que deixar ele na minha mãe para ele ficar mais confortável e enquanto eu ficava na loja. Então eu me afastei de todo mundo, eu me afastei de todas as minhas amigas. Eu tinha uma vida social muito ativa, a Margareth sabe. Eu sempre fui muito ativa, eu sempre tive muitos grupos, né, de amigas diversificados. E eu perdi todo mundo. E aí depois que eu descobri tudo o que aconteceu, é que eu tive essa consciência de que ele estava usando a loja para me prender mesmo. A loja foi o instrumento, o local que ele usou para me afastar de todo mundo, de contato com todos, de família, de amigos, de tudo que ele podia. Como é que ele era com o filho dele? Como ele é ainda, né? Totalmente ausente. Ele jogava a responsabilidade para mim. Então eu que tinha que cuidar dele, eu que tinha que ficar com ele. Segundo ele, eu que quis o filho, então eu que tinha que cuidar. Então, se eu chamasse para fazer alguma coisa, se tinha algum evento, não pode porque você tem que ficar na loja. Não, mas eu vou deixar o meu filho com a minha mãe. Não pode porque você que tem que cuidar do seu filho, você não pode terceirizar o serviço, você que tem que ficar com ele. Então, eu só podia ficar na loja, eu tinha que ficar cuidando da loja, cuidando do meu filho, enquanto ele fazia o que queria. Só para trazer um resumo para quem está nos assistindo, Sim. Que é o seguinte: a gente falou do love bomb, né? Sim. Daquele bombardeio de amor. Uhum. As fases dependem muito da pessoa. Tem pessoas que pegam a fase, inverte, depende da vítima. Aí você pode ver que teve o stalking, né? Toda aquela perseguição ou aquela observação, né? Vamos dizer que primeiro foi o stalking. Sim. Depois ele foi pro love bombing, né? Sim. E aí começou o isolamento, não é isso? Exato. E junto com o isolamento, teve o ghosting, quando você engravidou, né? Sim. O que é o ghosting? A pessoa some e depois aparece, Exatamente. né? Que vem de fantasma, né? A pessoa some, depois aparece. Então, para quem tá assistindo, né? Às vezes, puxa, peraí. Então teve o stalking, né? Teve depois o love bomb para a sedução,
Sim. E aí depois vem a fase do isolamento, para isolar você, né? Prendê-la, né? E junto com isso vem a questão do gaslight, né? É isso? Gaslight. É. Que para mim é uma das piores que tem, né? Porque ele vai te desfragmentando. Sim. Ele vai quebrando toda a sua identidade, seu ego, quem você é. Você pode ver que ele exatamente. constrói uma imagem no começo do Love Bomb, né? Ele constrói toda aquela... uma princesa, né? Ele constrói um castelo, ele mesmo quebra isso depois, quando ele prende, né? Várias vezes. Várias vezes, toda aquele sequência de elogios, de nossa, ela é super inteligente, ela isso, é aquilo. Ele mesmo foi quebrando. Então ele fazia questão de falar pra mim que eu tinha o QI muito baixo, de que eu não era nada inteligente. Ele fazia questão de ficar apontando, mesmo que fosse em tom de piada. Você tem um problema de QI. E aí ele começou a transferir isso para o meu filho. Ele tem o seu QI, puxou o QI da sua família. Meu Deus. Então, e aí tudo aquilo que, né, o pedestal onde ele me colocou no começo, ele foi quebrando e me levando para o chão. E o mais interessante é que quem leva a culpa, ou quem sente a culpa foi você. O narcisista, ele faz com que a pessoa fique culpada, né? Sim. Você se sentiu culpada por isso, não é isso? Ao tempo inteiro. Ao tempo inteiro. Então, essa parte aqui, né, que é o espelhamento, a projeção. A pessoa acredita que é ela. A narcisista, que é ela a culpada, a irresponsável e tudo. Ele aproveitou uma fragilidade, né? Construiu em cima disso, né? E depois ele mesmo quebrou isso. Sim, não é isso? Exato. Quando você descobriu que tudo tinha se acabado, tinha ruído tudo? Quando você falou, puxa, eu caí numa grande armadilha? Quando eu descobri as traições. Eu colocava a minha mão e meu corpo inteiro no fogo por ele, de que ele nunca faria isso comigo. De que ele era totalmente correto, honesto. E aí, quando eu descobri a primeira traição, foi quando eu comecei a entender que eu estava numa enrascada. Ainda tinha o movimento do ghost ainda, né? Ainda tinha o movimento do ghost. O ghosting sempre teve, o tempo inteiro. É interessante, tá vendo? Até no final, né, no descarte, dentro do descarte, ele inseriu o ghost. Nossa. E aí você caiu numa armadilha, as traições, você desconfiou ou caiu no seu colo naturalmente, sei lá? Não, ela faz parte do FBI, porque às vezes quando ela quer descobrir uma coisa, ela vai atrás. Eu tinha as minhas desconfianças, eu sou uma pessoa ciumenta, então acho que ele aproveitou isso também, né? Ele enxergou em mim que eu realmente era uma pessoa ciumenta. Então tinha as desconfianças, mas desconfianças que tem em qualquer relacionamento, de né, tá conversando com tal pessoa, tá de olho ali na rede social, tá dando uma curtida numa foto. Só que aí realmente caiu uma informação primeiro no meu colo, uma amiga minha descobriu ele numa rede social de relacionamento. Nossa. E aí foi aí que desenrolou todo o resto, né? Comecei a descobrir tudo o que aconteceu depois. Ela encontrou ele numa rede social, trouxe até mim, eu questionei ele de novo me fez acreditar, ele conseguiu em segundos, ele conseguiu criar toda uma situação, manipular toda uma situação, e eu acreditei, mas fiquei com uma pulguinha ainda atrás da orelha e acabei descobrindo que realmente ele estava nessa rede social, era ele mesmo. Nossa. Ele estava fazendo contato com outras mulheres, e a partir disso eu fiquei em cima, fui investigar, fui atrás e flagrei ele com uma pessoa, num hotel. Num hotel? Você chegou aí lá? Cheguei, eu fui até lá. Nossa. E mesmo indo até lá, mesmo pegando ele com a pessoa, ele ainda tentou me manipular e falar que não era com aquela pessoa que ele estava lá. Ele tentou criar um outro perfil, tentou manipular para eu não ir atrás, né, da informação, não descobri quem realmente estava com ele, mas eu já sabia de tudo. E aí, a partir daí, começaram a aparecer outras traições que já estavam ocorrendo há mais tempo e que eu
tinha conhecimento, né? Começou a vir à tona uma série de traições com várias pessoas, não era a mesma pessoa. Então, E como ele fez você se sentir? Porque mesmo assim você continuou com ele. continuei. Como se você tivesse alguma culpa pra dar brecha pra ele fazer isso. Depois do negócio do motel, você continuou com ele Sim. ainda. Continuei com ele e nós oficializamos a nossa união. Eu casei com ele. Nós nos casamos oficialmente. Eu casei esperando que eu fosse resgatá-lo, né? Que eu fosse fazer ele compreender que ele estava sendo muito ruim comigo, que ele não estava sendo legal e que ele estava errando, pisando na bola. Então eu me casei tentando puxar pela pinça o último fiapinho de esperança. E para ele foi uma nova oportunidade de eu vou casar com ela para continuar testando o limite e ver o que eu posso fazer. Ela só tinha Então, ele. Então ela tinha que se agarrar nisso. Eu casei tentando salvar o meu relacionamento. Entendi. Ele casou comigo tendo a certeza de que ele poderia fazer o que ele quisesse comigo, que eu ia continuar ao lado dele. Né? Eu dei mais munição para ele a partir do momento que nós nos casamos. Então eu casei e ele pensou, tá, ela me pegou no motel e não fez nada, não foi embora, então agora eu posso fazer o que eu quiser com ela. Entendi. E foi exatamente o que ele fez. E você, nessa questão toda, ele te pediu perdão, falou que ia mudar, ou ele manteve o discurso manipulador e... Ele me pediu desculpas, não perdão, exatamente, me pediu desculpas no dia seguinte, quando ele viu que realmente, do motel, né, da traição do motel, quando ele viu que realmente não tinha como ele esconder com quem ele estava e quem era. Mas eu falo que, na verdade, ele pediu desculpas, ele não se arrependeu, né? O arrependimento dele foi ter sido pego. E não Sim, perfeito. ter me machucado. Perfeito. Foi por ter sido pego. Olha como é interessante, né? Essa estrutura psíquica de um narcisista, né? Ele realmente é uma questão psicopatológica, porque não tem nenhum tipo de culpa, Não. né? Não foi um deslize, não foi, puxa, eu errei. Lógico que não é certo, né? Mas não foi uma pessoa que falou, puxa, eu errei, não vou fazer mais. Não teve um quebrantamento, né, dele, né? Teve a manipulação de falar, puxa, eu fui pego, né? Fui descoberto, não era para ter sido descoberto. Aí ele manipula de novo a situação e você se casa com ele depois. Exatamente. E depois disso? Ele continuou com as traições. Ele Ele deu um continua. tempo, Ele deu né? tempo. Ele deu um tempo aí de... nós nos casamos em outubro. Novembro, dezembro, janeiro, 3 meses. E aí nós temos duas situações acontecendo, né? O narcisismo Sim, e, do seu lado, a dependência emocional que você foi Exatamente. criando em cima disso, né? exatamente. Porque você também ficou difícil de sair disso, né? Eu não conseguia sair. E quando que você falou, puxa, eu tenho que sair, eu vou morrer? Quando eu descobri essa última traição. Eu descobri essa última traição esse ano. Foi esse ano ainda. Foi. Alguns meses atrás, ele chegou ao ponto de começar a atender as mulheres na minha frente. Ele perdeu o pudor, totalmente o pudor. E ele começou a falar com elas na minha frente. E ele fez isso. Eu não sei se era alguma sensação, alguma descarga de adrenalina que isso produzia nele. Era como um serial killer mesmo. Ele, ao mesmo tempo que ele queria ser pego, ele negava quando ele era pego. Nossa. E ele mostrar mais dava, poder, né? ele dava sinais, ele dava brechas para eu conseguir pegá-lo. E quando eu o pegava, ele mentia. Ele mentia piamente e eu colocava ele contra a parede, falava de terminar e ele não queria terminar. Só uma pergunta curiosa. Durante o seu relacionamento, havia agressões físicas? Não, mas houve nessa última vez em que eu descobri a traição. Nós tivemos uma briga bem feia e ele
tentou jogar o objeto, pegou minha bolsa e tentou jogar os objetos da minha bolsa no chão, e para pará-lo, eu acabei tocando nele primeiro, né? Sim, sim. Para tentar segurar ele, e foi pior. Eu achei que eu fosse conseguir segurá-lo, pará-lo, Sim. e eu despertei a fúria dele, e aí teve o embate físico. Nossa. E aí, a partir daí, desse embate físico, voltou o ciclo de ghosting, de silêncio, de gaslighting. Mesmo assim, ela não conseguiu sair. Mesmo assim, Mesmo ainda assim. a dependência Por quê? emocional. Não, então, por quê? Quem que deu o descarte? Ele. Quem que deu o descarte foi ele. Sim. Então ele estava no poder o tempo todo. Sim. Sim, Entendeu? Porque ela estava lá, ela não conseguia sair. Ela teve força de sair a partir do momento que ele falou, olha, tá descartada. Na verdade, ele, nesse primeiro embate físico que a gente teve, ele tinha me ameaçado, né? Ele me ameaçou de morte. Eu fiquei com medo, realmente. Eu fiquei estática. Eu achei que realmente aquele dia eu fosse morrer. E aí, quando eu consegui realmente, um dia antes de conseguir sair de casa, ele também me ameaçou de morte. Ele me ameaçou de me tirar de circulação. Ele usou exatamente esse termo. Que ele me tiraria de circulação. E aí, eu não quis pagar para ver. Por conta desse embate físico que a gente tinha tido um mês antes, né? Então, da agressão física até eu realmente sair de casa foi um mês e alguns dias. Eu ainda fiquei por um mês e alguns dias pedindo para ele não ir embora. Eu pedia para ele não ir embora. Nossa, ainda pediu para ele não ir embora. Eu pedia para ele não ir embora. Tem uma fala do Freud, né? Que ele fala do ganho secundário, né? A gente já falou sobre isso. Que a pessoa, ela sente dor, mas ela não solta, ela não deixa ir, né? E o Freud fala que na dor que a pessoa tem, do neurótico, né, obsessivo, ele tem um prazer em cima disso, né? É o prazer de tentar manter a pessoa, né, de estar com a pessoa, né? Sim. De a pessoa estar ali com você, de não se sentir sozinha, abandonada, rejeitada, né? Exato. Eu acho que tudo isso envolve essa questão. Sim. E mesmo assim você sofrendo, né? Mesmo Sendo humilhada socialmente, familiarmente, né? Todas as formas você ainda pediu para ele ficar. Porque acho que é aquela coisa do espelhamento, da Exato, projeção de poder. projeção. Então quem é que tem mais poder aqui? Sim, quem tem um falo, eu ainda né? vou conseguir mais, eu vou conseguir ficar com ele, porque eu quero ter esse poder. E você chegou a falar do Hoover também, né? Hoover. Aí ontem ele entrou na última fase do narcisismo, né? Que é o retorno. O retorno. De forma sutil. Ele não tentou ainda de forma escancarada, né? Como a maioria dos narcisistas fazem. Ele está vindo de forma sutil. Então ele estava se mostrando totalmente apático, né? O meu sofrimento. Sim. Mesmo eu tendo saído de casa, eu tô mal, eu ainda estou presa a ele sentimentalmente de alguma forma. Sim, acredito. E eu estava tentando contato, respondia, né? Acho que não era nem contato. Às vezes que a gente se falava por conta do nosso filho, sempre tinha troca de farpas. E aí, ontem ele começou a me mandar mensagens como se ele estivesse sofrendo também. Como se estivesse arrependido. Sim, esse é o jeito. Essa é a estratégia que é usada. E aí nós acabamos nos vendo no final de semana por conta de um evento do meu filho, né? E nesse evento eu fiz o silêncio zero, de não manter contato com ele nem visual, nem oral, nada. Ele veio, tentou vir atrás de mim e eu não respondi, não mandou mensagens, eu não retornei, e aí ontem ele mandou mais mensagens, e eu também não retornei, e tem mais, ele continuou mandando. Ao longo do dia ele continuou mandando. Me responde uma coisa, você falou que fez silêncio, né? Sim. Pra você foi fácil ou foi difícil manter o silêncio? Mortal. A vontade era falar. A vontade era falar. A vontade era, né? Eu sei que eu ainda estou presa emocionalmente a ele. Isso faz parte da dependência, desse processo. Sim. Eu acho que você rompeu uma grande questão aí de ter se posicionado, né?
Só que é um processo, né? Não é do dia para noite. Você realmente vai sofrer, Sim. porque vamos dizer que é uma questão de luto, né? Mas o luto é difícil. Você aos poucos você vai vencendo. Você pode também ter recaídas, né? Isso acontece em alguns casos. Mas você pode ver que você se valorizar é importante, né? Sim. Você saber quem você é. Porque ela tá na fase da abstinência, né? Quer dizer, eu acho que ela abstinência. nem entrou ainda nessa fase de abstinência. Não vai ser ela- fácil. Não, vai ser fácil. Eu tô, na verdade, acho que naquele período do ego ferido. Sim. Ao mesmo tempo que eu sei que ele é ruim, que eu tava num relacionamento totalmente abusivo, que me fazia mal, que eu não colhi nada de bom, Que bom. eu fico esperando ele vir atrás mesmo. E, tipo, como assim ele não está Sim, sentindo a minha falta? Exato. Como ele não sente nada? Por que ele não está sofrendo? Exato. Né? É desse jeito. Então, não falar com ele me machuca demais. Porque eu sei que, apesar de ser muito ruim, eu tenho essa necessidade de que ele venha atrás, de que ele sinta a minha falta. Na sua relação, só uma pergunta bem curiosa, né? Uma pergunta psicanalítica. Sim. Nessa relação que você teve com ele, você acha que você tem uma relação de marido e mulher ou de pai e filha? Chegou uma hora que você falou, puxa, ou De mãe e filho. de mãe e filho. Também encaixa, né? Você via ele como um filho. De mãe e filho. Eu acho que ele me via com a mãe, ele me comparava muito com a mãe dele em Muito várias bom, situações. Muito bom. Em várias Muito bom. situações. Eu acho que de pai e filha, não, porque o meu pai era totalmente o oposto dele. Certo. Totalmente. Então, ele te comparou como mãe? Ele me comparava várias vezes em várias situações, da mãe dele trabalhar fora e dar conta da casa e do filho. E aí ele não dorme com a mãe, né? E aí podemos entender psicologicamente. o complexo de Édipo. Né? Ele procura fora, porque se ele te colocou como mãe, ele não consegue ter um relacionamento com a mãe, um relacionamento Então, amoroso. qualquer coisa era de passar o dedo nas coisas e olha, a minha mãe não deixava isso acontecer na minha casa. Entendi. Minha mãe trabalhava fora e dava conta. Entendi. A minha mãe cuidava da gente trabalhando fora. Tá, e pra gente terminar, porque eu acho que você passou aqui por todas as fases, conseguiu né? falar. Algumas a gente não falou, mas assim, também teve a difamação, Também, né? né? Teve Junto difamação, com você fala muito, a triangulação a gente já falou, a desvalorização também, tratamento de silêncio, e aqui também tem a manipulação financeira. Existia isso? Ela dependia da Dependia. loja, né? Eu fiquei durante quase 5 anos muito dependente da loja. Quando ele me conheceu, eu era uma pessoa totalmente independente. E por conta da loja, eu fiquei dependente financeira dele. Sim. Então, Ok. todas as fases. Todas as fases foram Exatamente. colocadas aí. Como eu falei, não tem ordem, né? A ordem depende Não. muito da vítima, da pessoa. Porque você pode ver, ó, teve o stalk, teve o loverbomb, depois teve o isolamento, né? Sim. Aí teve o gaslight, né? Gaslight. E aí teve a questão do hover Ghosting, depois, sim. do ghosting, tudo envolvido ali, né? Você passou por quase todas as fases do Sim, narcisismo, sim. né? E tá passando aí. Ainda tô passando. E qual recado você gostaria de passar para quem está ouvindo a gente? Observem. Quando algum amigo ou uma mãe desconfiar, ouçam, porque é verdade. Mas já lá no começo. Lá no começo. Lá Lá no no começo, começo. porque depois que Lá no tá começo. dentro é bem difícil de sair, difícil né? de sair, é difícil. Eu não imaginava que eu fosse conseguir sair. Talvez se ele não tivesse me ameaçado de morte, se ele não tivesse apontado a arma pra mim, eu estaria lá até agora. Entendi. Eu não ia ter saído. Entendi. Eu sei que eu não ia ter saído. Entendi. É difícil. Isso é muito importante, gente. Eu acho que um podcast desse é muito importante, né, para você compartilhar para quem passa por isso, ou você está sentindo meio, né, alguns passaram pela mesma Sim. situação, né, eu estou desconfiando de alguma coisa. Eu acho muito importante o que você falou aqui pra gente, né? Você contribuiu muito para Sim. finalizar esse tema, né?
Porque eu posso falar porque eu estudei, já atendi algumas pessoas, agora Sim, você sim. passou por isso, né? Exatamente. Você passou, né? Sim, Passou por isso e tá passando todas por as isso, fases, assim. né? E Exatamente. por mais que a gente fale, que a gente mostre, que a gente a vontade de pegar ela assim, ó, mas não saía, não sai. Ela Não, tem que enxergar. O importante é ter essa rede de apoio, Exato. que eu acho que agora, principalmente, ela precisa dos amigos, da família, para dar esse apoio a ela, Sim. porque senão ela E volta. terapia. E né? terapia. Sim. Eu tô montando um mini curso de dependência emocional. E no começo do mini curso, né, eu falo sobre essa questão. O que é o gostar, o que é o amar, o que é se apaixonar, e o que é o psicopatológico, né? Que é justamente essa questão da dependência emocional. Porque começa com um sentimento de amor, né, ou de paixão, ou até do gostar, só que não é. É algo que está enrolado com o seu interior, com a sua neurose, né? E a gente se mistura muito com Sim, isso e se sim. perde nisso, né? Sim. E a gente vai virando escravo de um sentimento, né? Porque na verdade a gente vira um escravo de um sentimento que a gente não tem domínio, né? De uma neurose que a gente não tem domínio e a gente cai numa armadilha muito grande em cima do qual foi a sua. Seria bom também um outro dia a gente comentar sobre o perfil da vítima, né? Exato, seria Perfil bom, da seria vítima. bom. Porque tem um perfil para vítima. E o que né? vem, né, de ganho secundário, Ganho dessa secundário, vítima que a e pessoa tal. tem o complexo de mãe, o complexo de pai que é envolvido, um complexo de Édipo, que você citou Sim. aí um caso de complexo de Édipo, né? Que Sim. você via ele como um filho, né? Pela sua questão, do seu perfil, e ele via você talvez como uma mãe, né? Então não teve ele não teve um corte com a mãe, né? Então ele projetou para você, Exatamente. e aí É. começou toda essa questão envolvente. É. Posso falar um pouco do livro? Aqui, ó. Para nós terminar. Vamos falar do livro. Nós estamos. Eu fui coautor deste livro, né? Dependência Emocional. Tem vários autores, né? Que estão nesse livro aqui. E eu indico esse livro da editora Frevo. Frevo Educação. São vários temas de dependência emocional. Vários temas. Não é só uma questão clínica. Tem a dependência financeira, dos filhos, abusivo, familiar. Tudo que você pensar aqui, vários temas que a gente falou aqui sobre essa questão da dependência emocional, diálogos e perspectivas psicológicas, né? Quem quiser, a gente depois vai estar anunciando esse livro aí no nosso link, né? E é muito importante. Ou se você já teve isso, né? Inclusive o livro para tá você, lendo. né? Ela tá lendo esse livro, inclusive, né? Para quem quiser aprender mais ou dá para alguém de presente, seria muito importante a gente entender um pouco sobre este tema, tá? E eu vou marcar um podcast, né? Já falei com o chefe aqui, que a gente vai trazer alguns autores desse livro para a gente comentar só sobre esse livro e algum dia aí que a gente vai marcar o podcast nosso. É isso. É isso? Pessoal, Adriana, Adriana, muito Obrigada, obrigada. eu Muito obrigado. Foi de grande valia. E que fique bem. A gente tá Fique aqui. bem, Amém. fique bem. Obrigado, viu, Marcos? Obrigada, Muito gente. obrigado mesmo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a Obrigado, hein, próxima. gente. Muito obrigado.